Português para concursos, aula 31, vozes verbais, partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Temos 3 vozes verbais: 1. Ativa, 2. Passiva, sintética e analítica, 3. Reflexiva, reflexiva e recíproca. 1. Ativa. O sujeito pratica a ação. Eles compraram os ingressos para o jogo. Note que na ativa geralmente há apenas um verbo. 2. Passiva. O sujeito sofre a ação. A. Passiva analítica. O objeto direto da ativa se tornará o sujeito. Como há um verbo na ativa, teremos 2 verbos na passiva analítica. Se houvesse 2 verbos na ativa, teríamos 3 verbos na passiva. Sempre haverá uma locução verbal. O verbo da ativa vai para o particípio e antes dele haverá um verbo auxiliar, ser ou estar, no tempo, não no número. Em número concordará com o sujeito do verbo da ativa. Repare. Ativa. Ele comprou os ingressos para o jogo. Objeto direto, os ingressos. Verbo comprou, pretérito perfeito. Adjunto adnominal para o jogo. Veja que se refere a substantivo sem ação, ingressos. Passiva analítica. Os ingressos para o jogo foram comprados por eles. Sujeito, os ingressos. Locução verbal, foram comprados. Foram, pretérito perfeito. Comprados, particípio. Agente da passiva, por eles. Adjunto adnominal para o jogo. Os ingressos, objeto direto, virou sujeito. Nesse caso, os ingressos sofrem ação e não praticam. Então, eles são chamados de sujeito passivo ou paciente. No caso de eles, é chamado de agente quem pratica a ação da passiva. Assim, entendemos que o objeto direto da ativa sempre virará o sujeito da passiva e o sujeito da ativa sempre virará o agente da passiva, nesses casos de voz passiva analítica. Note ainda que o agente da passiva sempre será preposicionado pelas preposições de ou por e variações da, das, do, dos, pela, pelas, pelo, pelos. Elas indicam o agente da passiva. Ativa. Ela podia pagar as contas. Repare que agora temos uma locução verbal na voz ativa. Assim, teremos 3 verbos na passiva. Quem paga, paga algo, as contas, objeto direto. Então, passiva analítica. As contas podiam ser pagas por ela. Note que o tempo do verbo auxiliar poder foi flexionado no mesmo tempo da voz ativa, mas concordou em número com o sujeito. Importante prestar atenção no tempo do verbo principal da ativa para o verbo auxiliar da passiva. Tem que ser o mesmo. Do contrário, a oração não será a mesma. Voz passiva. Só é possível com verbos transitivos ou bitransitivos, direto e indireto. Isso porque o sujeito não pode ser preposicionado. Assim, não poderia transformar gosto de chocolate para voz passiva, porque chocolate vem preposicionado, já que o verbo gostar pede a preposição. Na verdade, um objeto indireto. B. Passiva sintética. Não existe o agente da passiva. Há apenas um único verbo e não uma locução verbal, como na analítica. E geralmente começa-se com o verbo.
pode ter um termo como vocativo antes. Voz ativa. Eles compraram os ingressos para o jogo. Passiva sintética. Compraram-se os ingressos para o jogo. Perceba que para a voz passiva é necessário a partícula se, porque do contrário tornar-se-ia voz ativa. Compraram os ingressos. O se é chamado de partícula apassivadora, pois torna a oração passiva. Repare que os termos sintáticos, sujeito, objeto direto, são os mesmos da passiva analítica. A diferença é que na sintética não temos o agente da passiva e temos a partícula apassivadora. Voz ativa. Eles compraram os ingressos para o jogo. Sujeito, eles. Objeto direto, os ingressos. Voz passiva analítica. Os ingressos para o jogo foram comprados por eles. Sujeito, os ingressos. Agente da passiva, eles. Voz passiva sintética. Compraram seus ingressos para o jogo. Sujeito, os ingressos. O mesmo da voz passiva analítica. Alugam-se casas. É possível retomar a voz passiva analítica? Vejamos. Casas são alugadas. Quem é o sujeito? Casas. Como as duas são voz passiva, então o sujeito tem que ser o mesmo. Como o verbo concorda com o sujeito, então precisamos flexionar o verbo alugar para a sintaxe correta. Podemos deduzir ainda que se trata de um verbo transitivo direto e que a partícula se é a passivadora. Precisas de funcionários. É possível retomar a voz passiva analítica? Não é. Assim, entendemos que a frase não se trata de voz passiva sintética. Confirmamos isso quando conferimos a regência do verbo precisar, verbo transitivo indireto, e encontramos uma preposição antes de funcionários. Então, funcionários não pode ser sujeito, mas sim objeto indireto do verbo precisar. Quem é o sujeito, então? Indeterminado. Tem sujeito, mas não sabemos quem é. E a partícula se? Como é sujeito indeterminado, a partícula se é chamada de índice de indeterminação do sujeito, e não partícula passivadora. Então, para fazer a concordância correta entre verbo e sujeito, é preciso diferenciar voz passiva sintética de orações com sujeito indeterminado. No caso da voz passiva sintética, teremos sujeito e ele concordará com o verbo. No caso do sujeito indeterminado, com a partícula se, o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Como diferenciar então? 1. Verifique a transitividade do verbo. Essa é a dica principal. Voz passiva é possível apenas para verbos transitivos diretos. 2. Verifique a presença de preposição. Se houver, poderá se tratar de verbo intransitivo com adjunto adverbial, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, ou ainda verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado. Em nenhum dos casos será possível a voz passiva. Repare. Ele saiu com pressa. Verbo intransitivo mais adjunto adverbial. Ela agradeceu ao pai. Verbo transitivo indireto. Ela vive bem. Verbo de ligação. Ela bebeu do vinho ou bebeu-se do vinho. Verbo transitivo direto, mas com objeto direto preposicionado. Veja que não é possível passar para a voz passiva nenhuma dessas orações.
Mas no caso de ela bebeu o vinho, podemos passar o vinho foi bebido por ela, passiva analítica, ou bebeu-se o vinho, passiva sintética. Não poderia ser do vinho, porque o sujeito não pode ser nunca preposicionado. Repare que temos construções muito parecidas, mas com relações sintáticas diferentes. Bebeu-se o vinho, sujeito o vinho, voz passiva sintética, se partícula passivadora. Bebeu-se do vinho, sujeito indeterminado, voz ativa, do vinho, objeto direto preposicionado, se índice de indeterminação do sujeito. Beberam-se os vinhos, construção correta. Temos o verbo concordando com o sujeito, vinhos. Contudo, beberam-se dos vinhos está errado. Como o sujeito é indeterminado, precisamos do verbo na terceira pessoa do singular. O certo é bebeu-se dos vinhos ou do vinho. Voz ativa. O candidato deu bom dia ao professor. Objeto direto, bom dia. Objeto indireto, ao professor. Voz passiva analítica, bom dia foi dado pelo candidato ao professor. Voz passiva sintética, deu-se bom dia ao professor. Note que nesse caso temos um verbo bitransitivo. Perceba que não há mudança no objeto indireto, ao professor. 3. Voz reflexiva. Se divide em reflexiva e recíproca. Reflexiva. Sujeito pratica e sofre ação. Ela se penteava. Se pronome reflexivo. Retoma ela. Reflexiva recíproca. Dois ou mais sujeitos que praticam e sofrem a ação de forma recíproca. Pai e filho abraçaram-se. Chegamos ao final de mais um tópico. Vozes verbais também é matéria tranquila. Geralmente é cobrado se uma oração, ativa ou passiva, pode ser substituída por outra, ativa ou passiva, sem prejuízo semântico. Nesses casos, é preciso ficar atento aos tempos verbais, se tem equivalência. Se não tiver, não será possível fazer a troca sem alteração semântica. Talvez seja possível fazer a troca sem prejuízo gramatical, mas se houver diferença no tempo, haverá alteração semântica. Se há dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!